Boas-vindas. Hoje, nossa análise foca num pilar da contabilidade, o CPC 16, que normatiza os estoques. Temos em mãos materiais de referência, incluindo um resumo do professor Gilvan Medeiros e outros documentos de apoio, que a gente vai chamar aqui de R1, R2 e R3. Tá? A nossa missão aqui é bem desmistificar como as empresas devem registrar, avaliar e controlar seus estoques, sejam produtos para revenda, em produção ou matérias-primas. No fundo, é entender a lógica contábil por trás da prateleira da empresa, né? Então vamos começar a desembrulhar isso. Exatamente. É fundamental entender isso, porque os estoques são, muitas vezes, um dos ativos mais relevantes no balanço. E a forma como são contabilizados afeta diretamente o lucro apurado, né? Dominar essas regras é vital para uma análise financeira bem feita. Legal. Qual é a ideia central, assim, o coração do CPC 16? Olha, o objetivo principal é padronizar o tratamento contábil dos estoques. E a regra de ouro, o ponto nevrálgico mesmo, é: os estoques devem ser mensurados pelo valor mais baixo entre o seu custo, Uhum. seja de aquisição ou produção, e o seu valor realizável líquido, o famoso VRL. Valor realizável líquido, VRL. Pode explicar um pouquinho melhor o que isso significa na prática? Claro, o VRL é essencialmente o preço de venda estimado que a empresa espera conseguir. Isso no curso normal dos negócios, tá? Só que aí você tem que deduzir os custos estimados para finalizar a produção, se for o caso, né, de produto em elaboração, e também deduzir todos os gastos necessários para concretizar a venda daquele item. Tipo comissão, frete para entregar para o cliente? Isso. Comissão, frete de venda, talvez um marketing direto específico para vender aquilo, é o valor líquido, assim, que realisticamente se espera embolsar por aquele estoque. E por que essa regra do menor valor? Qual a importância dela? Boa pergunta. É que ela traz uma dose de prudência, de realismo para a contabilidade. Impede que as empresas fiquem mostrando um estoque no balanço por um valor que, na verdade, elas não vão mais conseguir recuperar no mercado, entende? Se o preço caiu, se o produto está ficando obsoleto, a contabilidade tem que mostrar essa perda de valor agora. Não só quando vender com prejuízo lá na frente. Isso evita inflar os ativos e o lucro de forma artificial. Faz todo sentido. Prudência contábil. E essa regra vale para qualquer tipo de estoque mesmo? Para a grande maioria, sim. Mercadoria para revenda, produto acabado, em elaboração, matéria-prima. Mas como os materiais R1 e R2 mostram bem, tem exceções importantes. O CPC 16 não se aplica, por exemplo, a instrumentos financeiros. Ações, derivativos? 8. Também não se aplica a ativos biológicos e produtos agrícolas lá no ponto da colheita, que é o CPC 29. E ainda tem umas regras específicas para certos produtos depois da colheita, para minérios e para estoques de traders de commodities que usam o valor justo. Ok, então um jeito fácil de pensar. Se é um bem físico que a empresa tem para vender ou para usar na produção, a regra geral é o CPC 16. Se for algo mais financeiro, biológico ou com uma regra muito específica do setor, aí provavelmente tem outra norma para olhar. Agora vamos para o outro lado da moeda. O custo. O que exatamente entra nessa conta do custo do estoque? O custo, segundo o CPC 16 e os materiais, tem basicamente três partes. Primeiro, os custos de aquisição. Isso inclui o preço que você pagou para o fornecedor, impostos de importação, outros tributos que não são recuperáveis. Ah, os não recuperáveis entram. Exato. Frete e seguro. No transporte de compra, manuseio, qualquer outro gasto direto para adquirir. Segundo, para quem produz, para a indústria, entram os custos de transformação. Aí a mão de obra direta, aplicada na produção, e a parte dos custos indiretos de fabricação, fixos e variáveis, que são alocados de forma sistemática. E terceiro, podem ter outros custos, desde que sejam necessários para deixar o estoque pronto e no lugar certo para ser usado ou vendido. Parece que bastante coisa pode entrar nesse custo, né? Mas e o contrário? O que fica definitivamente de fora? Onde que não pode jogar no custo do estoque? Ótima pergunta. A norma é bem clara sobre o que não entra. Fica de fora e vai direto para a despesa do período. Gastos anormais com desperdício, sabe? Material, mão de obra que foi perdida além do normal. A maioria dos custos de armazenamento também não entra, a não ser que guardar seja tipo uma etapa necessária da produção. Entendi.
Despesas administrativas que não têm nada a ver com trazer o estoque para a condição atual. E, claro, todas as despesas de comercialização. Vendas, marketing, distribuição. Isso. Tudo isso é despesa do período. Ah, e impostos recuperáveis e descontos comerciais também são deduzidos, não entram somando no custo. Falando em impostos, no Brasil tem a dupla ICMS e IPI, que sempre gera dúvida. Como eles entram ou não entram no custo? O material simplificado ajuda nisso, né? Ajuda sim, e é crucial. O ICMS, para a maioria das empresas, aquelas no regime não cumulativo, é recuperável. Então, ele não entra no custo do estoque. Ele vira um crédito tributário para a empresa usar depois. Já o IPI, bem, aí depende. Depende do que a empresa vai fazer com o item que comprou. Como assim? O IPI é recuperável. Aí não entra no custo. Mas se ela compra para revender do jeito que tá, ou para usar internamente para consumo próprio, aí o IPI não é recuperável. E nesse caso ele integra sim o custo do estoque. Entendi a diferença. E frete seguro? Só para confirmar mesmo. Frete e seguro que você paga na compra do estoque entra no custo. Faz parte do esforço para ter aquele item. Agora, o frete e seguro que você paga na venda para entregar para o cliente, isso é despesa de venda, não tem nada a ver com o custo do produto que está saindo. Perfeito. Os materiais têm um exemplo de cálculo de custo, né? Acho que ajuda a visualizar. Sim, o R3 tem um exemplo claro. Uma loja comprou 20 relógios por R$ 1.400. Aí gastou mais R$ 700 com transporte direto para trazer esses relógios. Aluguel do veículo, motorista, gasolina. O custo total que vai para o estoque é a soma. 1.400 mais os 700, dá R$ 2.100. Dividindo isso pelas 20 unidades, cada relógio entra no estoque custando R$ 105. É esse valor que vai ser comparado com o VRL depois. Certo, calculamos o custo na entrada. Mas a gente sabe que as empresas compram o mesmo produto várias vezes e os preços podem mudar. Como elas definem qual custo usar quando vendem uma unidade? Tem métodos para isso, né? Exato. Para isso, existem as fórmulas de custeio, que o CPC 16 prevê. As que valem no Brasil são o PEPS, que é primeiro que entra, primeiro que sai, assume que você vende primeiro as unidades mais antigas, o estoque que sobra fica com o custo das compras mais recentes. É bem lógico para coisas perecíveis, por exemplo. Faz sentido. Depois tem a média ponderada, que pode ser móvel ou periódica. Basicamente, calcula um custo médio para todas as unidades iguais que você tem em estoque. Na média móvel, a cada compra nova, você recalcula essa média. Na periódica, só no fim do período. Ela meio que suaviza as variações de preço. É bastante usado, eu acho. Sim, muito comum. E por último, tem o custo específico. Esse é para itens que não são intercambiáveis, que são únicos ou feitos para projetos bem específicos. Você rastreia o custo individual de cada item. Pensa em carros com um número de chassi ou uma joia exclusiva, um grande projeto de construção. Não dá para usar para milhares de parafusos iguais, né? Claro, impraticável. E aqui um ponto super importante. O método WEPS, último que entra, primeiro que sai, embora exista na teoria, ele não é aceito no Brasil. Nem para contabilidade pelas normas CPCs e FRS, nem para fins fiscais. Ele distorceria o lucro, especialmente com inflação, então foi proibido. Proibido, anotado. Poderia dar um exemplo rapidinho da média ponderada só para fixar? Claro, o material R1 tem um caso bom. Começou com 10 calças, custo total R$ 1.600. Aí comprou mais 10. O custo dessa nova compra, já líquido dos impostos recuperáveis, foi R$ 1.748. Então agora a empresa tem 20 calças. O custo total delas é R$ 1.600 mais R$ 1.748, que dá R$ 3.348. Para achar o custo médio por calça, divide R$ 3.348 por 20 unidades. Chega em R$ 167,40 por calça. Ok. Se a empresa vender 12 calças, o custo da mercadoria vendida, o CMV, vai ser 12 vezes R$ 167,40, que dá R$ 2.008,80. E o estoque final, as 8 calças que sobraram, fica registrado por 8 vezes R$ 167,40, ou seja, R$ 1.339,20. Perfeito, ficou claro. E como as empresas fazem para controlar essas entradas, saídas, saldos, no dia a dia? Basicamente, existem 2 sistemas para controlar o inventário.
Um é o inventário permanente. Como o nome diz, o controle é contínuo. Cada compra, cada venda, cada devolução, cada baixa por perda, tudo é registrado na hora. Você sabe o saldo e o custo do estoque a qualquer momento. Precisa de sistema para isso, imagino. Geralmente sim, sistemas informatizados. É o que a gente vê em supermercados, grandes varejistas, indústrias mais organizadas. Dá uma informação gerencial muito boa. O outro é o inventário periódico. Aqui o controle não é a cada transação. A empresa só vai saber o estoque final e calcular o custo do que vendeu, o CMV, no fim de um período, mês, trimestre, ano, depois de fazer uma contagem física mesmo. Contar tudo na prateleira. Isso, aí usa aquela fórmula. CMV igual estoque inicial plus compras do período, estoque final, que ela acabou de contar. É mais simples, mas a informação durante o período é limitada. Funciona para pequenos comércios ou onde o controle permanente seria muito caro. O R2 até cita uma loja de material de construção que faz contagem trimestral. Entendi dos dois sistemas. Agora voltando àquela regra de ouro lá do começo. O menor valor entre custo e VRL. Se o VRL de um produto cair abaixo do custo que foi registrado lá atrás, o que a empresa faz? Espera vender para reconhecer o prejuízo? Não, de jeito nenhum. A regra tem que ser aplicada sempre, no mínimo, ao final de cada período que a empresa divulga balanço. Se a empresa identifica que o VRL de um item ou de um grupo de itens semelhantes está menor que o custo registrado no estoque, ela tem que fazer um ajuste contábil para reduzir o valor desse estoque para o VRL. É obrigatório. E esse ajuste tem nome. Tem, é um famoso write-down, ou, em português, ajuste para perda por desvalorização. A diferença entre o custo e o VRL mais baixo vira uma despesa que afeta o resultado do período em que a perda foi identificada. O material R2 tem um exemplo com mochilas. O custo era R$ 85, mas aí viram que o VRL, o valor líquido que conseguiriam na venda, era só R$ 81. Menor que o custo. Exato, R$ 81 é menor que R$ 85. Então, tiveram que baixar o valor das mochilas no estoque para R$ 81 cada. A diferença de R$ 4 por mochila virou perda reconhecida naquele período. E essa perda, uma vez que foi reconhecida, já era. E se o mercado melhora e o preço da mochila sobe de novo depois? Boa questão. A perda é reconhecida no período em que o VRL cai. Se num período seguinte o VRL daquela mochila aumentar de novo, a perda que foi reconhecida antes pode ser revertida. Mas atenção, tem um limite. A reversão só pode ir até o ponto de trazer o valor contábil de volta ao custo original. O estoque nunca pode ficar registrado por um valor acima do seu custo original por causa dessa reversão. Ah, entendi o limite. Usando outro exemplo do R2, com cadernos. Custo R$ 12. O VRL caiu para R$ 10. Reconheceu uma perda de R$ 2. Se no período seguinte o VRL subir para, digamos, 18, a reversão da perda só pode ser de R$ 2. O caderno volta a valer R$ 12 no balanço, o custo original, e não R$ 18. Entendido. Além dessa desvalorização de mercado, e as perdas físicas mesmo? Quebra, produto que vence, some do estoque. Essas são as chamadas perdas anormais. O custo dos itens que foram perdidos fisicamente, quebraram, estragaram, foram roubados e não tinha seguro, ou até doados ou viraram brinde. Esse custo tem que ser baixado do estoque imediatamente e vai direto para o resultado como despesa ou perda do período em que aconteceu. O exemplo do R3 com celulares é bem impactante. Mostra lá que perdas com quebras, doações, brindes e furtos somaram R$ 280 mil. Isso vai direto para a demonstração de resultado, reduzindo o lucro. Nossa, um valor considerável. Os materiais também falam algo sobre compras a prazo. Isso pode mexer no custo do estoque? Pode sim, mas por causa de outra norma, o CPC 12, que fala de ajuste a valor presente. A lógica é a seguinte: se você compra estoque a prazo e os juros embutidos nesse prazo são relevantes, sabe, significativos, o custo que você registra para o estoque não deve ser o valor total que você vai pagar lá na frente. Ele deve ser registrado pelo valor presente daquela compra, ou seja, o equivalente ao preço se você pagasse à vista hoje. E a diferença?
Os juros. Ah. A diferença são os juros, os encargos financeiros. Isso não é custo do produto. Isso é despesa financeira, que vai ser reconhecida ao longo do tempo do financiamento. O exemplo do R2 ilustra bem. Compra de R$ 23 mil a prazo. Mas o preço à vista seria R$ 21 mil. O estoque entra no balanço por R$ 21 mil. Os outros R$ 2 mil são encargos financeiros a apropriar. Interessante essa conexão com o CPC 12. Para a gente ir amarrando, como essa forma de avaliar estoques menor entre custo e VRL se compara com outros ativos importantes da empresa? É diferente, né? É bem diferente, sim. Cada classe de ativo tem sua própria regra, seu próprio CPC. Estoques seguem essa regra específica do CPC 16, menor entre custo e VRL. Já instrumentos financeiros, lá do CPC 48, podem ser pelo custo amortizado ou pelo valor justo, depende da classificação. Propriedade para o investimento, CPC 28. Pode ser pelo custo ou pelo valor justo, é uma escolha da empresa. Ativo imobilizado, CPC 27 e intangível, CPC 04. Geralmente ficam pelo custo menos a depreciação ou amortização e teste de impairment. Imobilizado até pode ter reavaliação, mas é menos comum aqui. E o R3 lembra um ponto importante. Imóveis que uma construtora faz para vender, para ela, aqui não é estoque. Segue o CPC 16, não o de imobilizado. Ótima distinção, certo? Então, se a gente fosse fazer um super resumo, destilar a essência do CPC 16, quais seriam os pontos-chave para levar daqui? Vamos lá. Resumindo bem direto, com base em tudo que a gente viu nos materiais. Primeiro, mensuração. É sempre pelo menor valor entre o custo e o VRL. Essa é a regra de ouro para ter realismo. Menor dos dois. Segundo, custo. O que entra, aquisição ou produção, impostos não recuperáveis, atenção ao IPI, frete e seguro na compra. O que sai, de despesas gerais, de venda, perdas anormais, impostos recuperáveis, o ICMS. Certo. Terceiro, saídas, custeio. Os métodos permitidos são PEPs, média ponderada ou custo específico. Lembrar que o EPS é proibido no Brasil. O EPS não pode. Quarto, controle. Ou é em diamprário permanente, aquele contínuo, ou periódico, com contagem no final. Quinto, ajustes. Tem que fazer o write-down se o VRL cair abaixo do custo e perdas físicas anormais viram despesa na hora. Ok. Sexto, compras a prazo. Se os juros forem relevantes, tem que ajustar a valor presente, lá do CPC 12, separando o que é custo do que é encargo financeiro. E para fechar, a dica prática do material simplificado. Estoque. Se perde valor, ajusta. Se vende, registra o custo. Se compra, soma o ativo. Acho que ajuda a lembrar o fluxo. Excelente resumo, direto ao ponto. Com isso, a gente encerra essa nossa exploração focada no CPC 16 estoques. Usamos como base os materiais do professor Gilvan Medeiros e os documentos de apoio R1, R2 e R3. Esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear os pontos principais. Com certeza. A forma como uma empresa gerencia e contabiliza seus estoques diz muito sobre ela, sobre a eficiência da operação, a saúde financeira e entender como esses números são formados por trás das demonstrações financeiras permite uma análise muito mais profunda, mais crítica, né? Verdade. Fica então talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Sim, pensando nessa regra do menor valor e no impacto das baixas por VRL ou perdas, como que decisões estratégicas da empresa, tipo fazer uma liquidação muito agressiva, vender abaixo do custo para limpar estoque ou gerar caixa rápido, como isso reverbera? Contabilmente, ok, você vai reconhecer a perda, seguir a norma. Mas qual o efeito disso na percepção de valor da marca no longo prazo? E como essa decisão tática de queimar estoque hoje pode afetar a rentabilidade futura? Ou até capacidade de voltar a cobrar preços normais depois? A contabilidade registra o fato econômico, o ajuste, mas as implicações estratégicas, de negócio mesmo, vão bem além no débito e crédito, né? Fica aí para pensar.